inclusive está relacionado à mensagem que eu quero compartilhar hoje, que nós falamos a respeito do batismo de Jesus. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma unção de Deus. Na verdade, o batismo é quando nós recebemos uma unção para fazer parte do corpo de Cristo. E essa unção tem dois propósitos. O primeiro, nos lança agora no ministério. Jesus só começou o seu ministério depois que recebeu a unção do batismo das águas. E também esse batismo das águas nos capacita a vencer a tentação, para que nós possamos vencer o tentador e não venhamos a cair da fé, não venhamos a cair no pecado. Semana passada nós falamos a respeito do poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus é aquele que manifestou na nossa vida para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nós ministramos semana passada, compartilhamos aí o esboço da palavra e também está lá no YouTube. Se você não ouviu a mensagem, você pode entrar no YouTube da Igreja Videira Manaus, a mensagem está lá. Então nós falamos a respeito do poder do sangue. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. E nós temos pregado já há muitos anos o Evangelho da Graça, que mostra para nós que sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Sobre os filhos de Deus não há mais condenação e nem culpa. E muitos irmãos às vezes ficam indignados, mas e o pecado, e o pecado, e o pecado? O pecado foi perdoado pelo sangue de Jesus, amém? Diga glória a Deus. Então nós falamos da importância do perdão dos nossos pecados, que nós não fomos perdoados por ser perdoados. É a revelação do poder do sangue que trouxe perdão para nós, é que gera fé no nosso coração, gera fé para nós recebermos todas as outras bênçãos que foi liberada por Deus na cruz. É a revelação de que você foi perdoado de todos os seus pecados, inclusive teve a sua natureza mudada, é que te coloca na posição de receber a sua herança, de desfrutar da sua herança. A herança já nos foi concedida pela graça, mas para que nós possamos desfrutar dessa herança, nós precisamos agora ter a revelação de que não há mais condenação, porque pelo pecado veio a maldição da miséria, da condenação e da enfermidade. E no momento que você sabe que não há mais condenação, porque o sangue de Jesus foi poderoso para te perdoar de todos os pecados, então você está livre agora para orar, para rejeitar a enfermidade, para rejeitar a condenação, para rejeitar a miséria, para não aceitar a miséria na sua vida e nem condenação mais. Esse é um poder do sangue. Também nós falamos que o poder do sangue que gera perdão vai gerar amor no nosso coração, porque o sangue foi derramado porque Ele nos amou de tal maneira. Porque Ele nos amou de tal maneira, Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido na cruz quando éramos pecadores. E Ele morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados que trazia maldição. Então o perdão traz para nós também agora a revelação do amor do Pai. E a partir do momento que nós conhecemos o amor de Deus, nós podemos amar. Porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais você conhece do amor de Deus, mais você pode amar a Deus e as pessoas que estão ao seu lado. Por fim, nós falamos que a revelação do perdão dos pecados nos enche do Espírito Santo. Porque foi quando Pedro estava ali na casa de Cornélio, sem nenhuma expectativa do que iria acontecer. E quando ele estava falando que todo aquele que crê em Jesus recebe a remissão dos pecados, o Espírito Santo caiu sobre eles. Foram envolvidos, foram revestidos do poder do alto, porque eles tiveram a revelação de que todos os pecados haviam sido perdoados. Então quando nós temos a revelação que fomos perdoados, que o sangue nos perdoou, nos libertou de toda condenação e maldição, nós somos cheios do Espírito Santo também. E nós falamos semana passada, que João fala isso, né? Porque nós ainda cometemos pecados. E muitos irmãos às vezes ficam debaixo de condenação por causa de algum pecado que comete. Mas João fala na sua carta, que ele inclusive fala filhinhos, né, chamando os discípulos de filhinhos. Tenho-vos ensinado essas coisas para que não pequeis. Mas se por acaso pecar, temos advogado no céu. Então o pecado foi resolvido na nossa vida de uma vez por todas. De uma vez por todas, nós estamos livres da condenação diante de Deus. Para com Deus, os seus filhos não têm mais problema de condenação, de maldição ou de pecado. Está resolvido. Ainda que você cometa muitos pecados, para com Deus você está perdoado, diga glória a Deus. Mas o pecado ainda é um problema. Ainda é um problema aqui na terra. Então nós precisamos resistir à tentação.
E o diabo, o tentador, está o tempo todo nos tentando, para que nós possamos cair no pecado. Não vai mudar a nossa realidade diante de Deus, mas muda a nossa história. Quantos casamentos foram destruídos por causa de um pecado de adultério? Quantas famílias foram destruídas por causa de pecado, de mentira, de engano? Então o pecado ainda é um problema. Nós nunca devemos desconsiderar o problema do pecado, porque Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Não é porque nós estamos debaixo da graça agora, como muitos falam, que podemos pecar à vontade. Para com Deus é resolvido, mas nós ainda vivemos nesse mundo que jaz no maligno, e o tentador está aí o tempo todo nos tentando. Mas existe um propósito, existe algo que eu quero compartilhar hoje a respeito da tentação, que é exatamente a vitória sobre a tentação. Jesus passou por essa experiência e Ele nos ensina o caminho. Nós vemos o apóstolo Paulo falando, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 37, que em todas essas coisas, primeiro ele faz uma relação lá, e ele fala que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Deus nos amou, derramou o sangue do Filho, e esse sangue nos perdoou. Então nós somos mais que vencedores, porque sobre nós não há mais condenação e nem culpa. Nós somos mais que vencedores, porque para com Deus, nós somos livres de todo o pecado. Está resolvida a nossa vida. Nós temos uma posição de vencedor em Cristo. Todos aqueles que nasceram de novo, que estão em Cristo pelo batismo, que fazem parte de um só corpo pelo batismo, você tem uma posição de mais que vencedor, não apenas vencedor, mais do que vencedor, por meio daquele que nos amou. E de onde vem essa vitória para nós? Vem do próprio Cristo, vem da obra da cruz, vem da pessoa dele, do Espírito Santo que habita em nós. Essa vitória foi conquistada, foi compra por preço de sangue. Quando nós vemos lá em Mateus capítulo 3, verso 16, a experiência do batismo de Jesus, nós vamos ter o nosso batismo aqui dia 25, e a mesma experiência que Jesus teve no batismo, acontece com todos aqueles que entram no batismo das águas com revelação. Eu falei lá no encontro, lá a respeito da importância da revelação do batismo, porque tem muitas pessoas que vai na cerimônia do batismo, vai por ir, não tem que batizar, vou batizar. Tem poder no batismo, ainda que não tenha consciência, mas é importante que você conheça o poder do batismo. O texto lá de Mateus 3,16 diz, quando Jesus foi ser batizado por João Batista, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A experiência do Senhor Jesus é a mesma nossa. No dia que você entra no batismo das águas, também sobre você vem o poder do Espírito Santo. Uma voz dos céus agora está testificando, é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E nesse momento você está recebendo a unção. Esse texto aqui está dizendo que quando Jesus foi batizado por João, quando ele saiu da água, o Espírito Santo veio, ele foi revestido do poder do Espírito Santo. Ele não tinha começado o ministério antes, porque ele não tinha um revestimento de poder. Jesus era Deus aqui na terra como homem, mas ele não começou o ministério dele sem o batismo do Espírito Santo, que foi quando essa pomba veio sobre ele. Algumas pessoas pensam que nesse momento ele recebeu o Espírito. Não, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. O dia que ele foi concebido homem, ele já foi concebido pelo poder do Espírito Santo, da mesma maneira que nós somos concebidos quando nós nascemos de novo. Quando nós nascemos dos nossos pais, nós nascemos da carne, mas quando nós nascemos do Espírito, pela regeneração, nós somos concebidos pelo poder do Espírito Santo. Porque João fala no Evangelho ali, nós não somos nascidos da carne nem da vontade do homem, mas de Deus, concebidos pelo poder do Espírito Santo. Então nesse momento, o Espírito veio como ele, na forma de revestimento de poder, e também do céu veio uma voz falando, é meu Filho amado. E depois, na sequência do texto, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Nós vemos essa afirmação do Pai, falando que Jesus é seu Filho amado. Depois também em Mateus 17,
lá naquela passagem do Monte da Transfiguração, quando os discípulos começaram a ver Moisés e Elias ali, e começaram a se engraçar com Moisés e Elias, veio uma nuvem, tirou Moisés e Elias, e Deus falou para eles, falou para nós: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. É somente o Cristo, somente Jesus. Mais uma vez Deus repetiu, mas depois dessa experiência do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira vez que eu li isso aqui, eu achei um absurdo. Como que Deus envia Jesus para o diabo? Joga Jesus nas mãos do diabo. E muitos irmãos às vezes não entendem, mas a ênfase desse texto aqui não é ser tentado pelo diabo. A ênfase desse texto aqui é o Espírito vindo na forma corpórea de pomba e o Pai proclamando: é meu filho amado. Você vai entender por que isso é que é o importante. Primeiro, o Pai capacita você, unge você, reveste você de poder, faz você se tornar parte do corpo de Deus aqui na terra, confirma que você é filho amado, e depois desse momento, nós somos conduzidos para o deserto para ser tentado. Assim como nós somos ungidos pelo batismo, Jesus foi ungido também, e como eu falei agora há pouco, essa unção do batismo nos capacita para o ministério, poder para testemunhar, mas também nos capacita a vencer a tentação. Diga amém. Jesus recebeu o batismo, ali pelo batismo, a unção para resistir, para vencer a tentação. Ele foi capacitado para o ministério, que a partir dali ele começou o ministério, mas o Espírito Santo levou ele para o deserto. Nós sabemos que os acidentes geográficos na Bíblia têm significado. Semana passada nós falamos de monte. Os montes na Bíblia têm um significado, os vales têm outro significado, o deserto também tem um significado. E na nossa vida cristã, nós passamos muitas vezes pelo deserto. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto. Assim como Jesus foi levado pelo deserto, nós também vamos passar por lá. Isso faz parte do crescimento. Todas as vezes que Deus quer colocar você num nível superior de fé, num nível superior de autoridade, nós somos conduzidos ao deserto. O nosso crescimento na nossa vida espiritual, o nosso crescimento em fé, é como que fosse uma espiral. A pastora Luiz sempre fala que em Israel tem os montes lá, e os pastores levam suas ovelhas para pastar. Determinada época eles vão subindo os montes, mas eles vão subindo em espiral, vão contornando o monte. Cada vez que eles passam naquela posição, eles estão num nível mais alto. É a mesma coisa que acontece conosco. O nosso crescimento, ele vai como que uma espiral. E quando nós passamos novamente no deserto, o problema é se nós estamos no mesmo nível. Mas cada vez que nós estamos crescendo, nós passaremos pelo deserto, mas num outro nível, num nível mais alto. Então o deserto tem um propósito de nos levar à maturidade. É necessário que cada vez que você passe para o deserto, não seja como o povo de Israel, que ficou 40 anos no deserto, morreu todo mundo, e não saíram daquela posição de incredulidade e idolatria. Mas Deus tem nos concedido a sua graça para que nós possamos crescer. Faz parte do ensinando todas as coisas. Faz parte a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. À medida que você vai conhecendo a verdade, você está crescendo em fé, você está crescendo na maturidade espiritual. E foi assim com Jesus. Aí vem a pergunta: por que nós passamos no deserto? Lá no livro de Deuteronômio, Deus nos mostra por que nós passamos no deserto. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2, está escrito, falando para o povo de Israel: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aqui Deus está falando o propósito pelo qual nós vamos no deserto, para nos humilhar, para nos provar, para manifestar o que está no nosso coração, para conhecer a Deus. Essa primeira coisa que fala aqui, que Deus nos leva para o deserto para nos humilhar. Como que pode? Um pai que nos ama está nos humilhando.
Mas essa é a maneira da Bíblia explicar. Mas na verdade o que ele está falando aqui, que nos leva para o deserto, para nos fazer humilde. Quando alguém fala que Deus está trabalhando em nós para que nós sejamos mais humildes, aí não é ofensivo. Mas quando nós falamos que Deus levou você para te humilhar, isso parece que ferve alguma coisa da carne aqui dentro. Mas o deserto é para fazer de nós pessoas mais humildes, como Jesus, que era manso e humilde de coração. Nós precisamos passar no deserto muitas vezes, para que nós possamos reconhecer que nós nada somos, nada temos, para que nós nos tornemos pessoas humildes diante de Deus. O primeiro propósito pelo deserto é para que nós possamos ser humildes. O deserto é um lugar que não tem lugar de você se agarrar em nada. O deserto não tem planta, não tem sombra. A única coisa que você pode clamar é para cima. É exatamente esse o motivo pelo qual, um dos motivos que Deus nos leva para o deserto, para que nós possamos olhar para Ele, depender dEle, saber que Ele está nos conduzindo. A segunda coisa é para provar, para manifestar o que está no nosso coração e para trazer mais luz de Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus. E à medida que nós passamos por essa experiência, vai sendo reafirmado dentro de nós a nossa identidade em Cristo. Foi o que aconteceu com Jesus na hora do batismo, quando ele recebeu a unção do Espírito Santo. O Pai definiu a identidade dele. Quando o Pai disse do céu: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, Deus estava falando para ele quem ele era. E aí você vai ver, depois da tentação do deserto, o diabo questionou exatamente a identidade dele. O diabo estava ali na hora do batismo de Jesus nas águas. O diabo estava lá quando o Espírito Santo veio sobre ele. E o diabo também ouviu Deus falando: este é meu Filho amado. E aí Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, para ser testado, para ser provado. Em Mateus 4, a partir do verso 1 diz: então o tentador, o diabo, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava mencionando exatamente o texto de Deuteronômio 8, quando Deus falou o motivo pelo qual o levou para o deserto, para humilhar, para provar, para manifestar o que está no seu coração, para conhecer a Deus. Mas o que o diabo estava fazendo ali, era checando, testando. É como se o diabo chegou para Jesus e falou assim, ele falou que você é filho dele, mas você não parece filho dele, tem muita coisa em você aí que não parece. Os irmãos, lembrem que Jesus veio na forma de homem pecador. Jesus não chegou aqui na terra em glória. Todas as pessoas, quando olhavam para ele, viam um homem comum, não era pecador, não tinha natureza pecaminosa. E o diabo olhava para aquele homem, Jesus, filho de José e Maria, e não via nada diferente nele. E aí vem do céu uma voz que fala que é o Filho amado de Deus. Deus nunca tinha falado isso. E o diabo chegou agora no deserto para testar. Você não parece com Deus, você parece os pecadores. Então, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. É pecado transformar pedras em pães, irmão? Sim ou não? Não. Transformar pedra em pão não é pecado. Mas se Jesus tivesse feito isso para provar que ele era filho de Deus, agora havia um problema. Por quê? Porque a palavra de Deus não havia sido suficiente. Deus falou: é meu filho amado. Mas agora ele tinha que fazer mais alguma coisa. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantos irmãos estão pregando aí que você precisa fazer alguma coisa, que se você ficar vivendo essa vida sua aí, você perde a sua filiação? Se Jesus tivesse acrescentado alguma coisa ao que Deus havia falado, ele tinha saído da posição da vitória, porque a palavra de Deus não foi suficiente. Se você pensar um pouquinho, você vai ver quantas vezes você já caiu nesse engano do diabo, de que você precisa orar mais, que você precisa jejuar mais, que você precisa servir mais. Nós estávamos lá no encontro, o irmão abençoado, o irmão jovem estava lá conosco, e na hora lá, não sei se do batismo do Espírito Santo, ele me procurou: pastor, olha comigo, porque eu estou aqui, mas parece que o meu coração está longe. Ele está aqui, está ouvindo eu falar isso. E eu falei para ele: isso é mentira do diabo,
Porque o diabo está falando para você que além de Deus ter falado que você é filho amado, que você já foi revestido do poder do alto, que você está pronto para ministrar da parte de Deus, o diabo está falando que você tem que ter algum sentimento de que você está aqui. Nós ficamos só com a palavra de Deus, ainda que você não veja nada, ainda que a sua mulher não vê nada em você, pelo contrário, até fala um monte de coisa a respeito de você, que você precisa mudar, varão, ainda que ela aponte o dedo para você muitas vezes, fique só com a palavra de Deus. Deus falou, é meu filho, é meu ungido, eu enviei para fazer discípulo, ele está pronto, não precisa de mais nada. Mas o diabo fez exatamente isso com Jesus, para checar, se ele tenta acrescentar alguma coisa, então ele estaria decaindo agora da posição de filho amado, porque a palavra de Deus não tinha sido suficiente. É assim que o tentador trabalha. Deus falou, é meu filho. Então Jesus respondeu para ele, eu não faço nada para provar que eu sou filho, para mim é suficiente o que procede da boca de Deus. Ele mencionou o texto de Deuteronômio, que fala que nós vivemos por aquilo que procede da boca de Deus. Foi a resposta de Jesus, está escrito. Jesus usou a palavra escrita para nos ensinar que o que vai guardar nossa identidade é o que está escrito, não é o que o mundo fala, não é o que seu cônjuge fala, não é o que seu pai fala, é o que está escrito. Todo mundo pode falar coisas a respeito de você, todo mundo pode falar que você é um monte de coisa, você vai responder sempre, está escrito, eu sou o que está escrito. Foi o que Jesus fez, e ali ele resistiu ao diabo e ele saiu dele, depois voltou de novo. O Senhor respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo tinha questionado o que Deus havia falado. Todo questionamento do diabo é em relação ao que Deus fala. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro pecado, o único pecado, é não crer. É não crer em Deus. Nós somos salvos porque nós cremos e confessamos. Hoje a salvação foi liberada para todos os homens, independente da condição de pecado. No dia que Jesus disse está consumado, que ele morreu, ressuscitou, subiu e o Espírito veio, o perdão estava disponível para todos os homens. E o Espírito Santo veio para convencer o homem do quê? Do pecado, porque não creem em Jesus, não creem na palavra de Deus, não creem no que a Bíblia diz que a obra está consumada. O único pecado que leva as pessoas para o inferno é não crer no que está escrito. Mas tem muitos irmãos ainda vivendo debaixo de condenação, de opressão do diabo, porque não creem no que está escrito. A mensagem de hoje é para que você possa olhar para a palavra de Deus como a verdade, porque ela é a verdade. Jesus é o verbo de Deus, a palavra é o próprio Cristo. Não permita que o tentador coloque mais condições. Este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Mas tem que parar de beber, tem que parar de fumar. É bom que você pare mesmo, para que você possa ter mais saúde. Mas isso não muda a sua identidade, não muda aquilo que Deus disse. Devemos permanecer apenas com aquilo que Deus disse. Essa é a mesma prova que nós enfrentamos todo dia. O que o diabo fez com Jesus, ele faz conosco todos os dias. Por isso, a nossa identidade é fundamental. Você conhecer a sua posição em Cristo, você saber quem você é em Cristo, determina o seu estilo de vida. Vocês que estavam no encontro, nós temos um livro de consolidação que nós não temos aqui, mas a pastora vai trazer de Goiânia lá. Nesse livro de consolidação, ele traz agora a revelação da identidade. Quem você é filho, você é amado, você é herdeiro. Então nós vamos trazer depois, quando a pastora chegar dia 20, 22, então nós vamos passar esse livro para que você possa conhecer quem você é em Cristo, quem Deus diz que você é nele, para que você possa viver dessa maneira. Tem muitas pessoas que vão para o encontro com Deus, é tremendamente abençoado, mas aí passa 2 semanas, o irmão some, desaparece, não volta mais. Por quê?
Porque o diabo convenceu ele que precisa de mais alguma coisa. Então ele vem do encontro: agora sou nova criatura, agora eu fui criado em justiça e santidade, agora o diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Na primeira esquina o diabo fala: se é filho de Deus, por que você está olhando para a varoa aí? O irmão desaba, porque ele acha que para ser filho de Deus amado, não pode olhar para a varoa. E aí ele vai embora e não volta mais, porque ele não se sente digno. Quantos irmãos você conhece que está lá fora porque não se sente digno? Mas é muitos. Na verdade tem mais do lado de fora do que do lado de dentro. Tem muito mais lá fora, vivendo debaixo de condenação, sendo o filho amado de Deus, mas não tem a revelação disso. Por isso precisamos abrir a nossa boca, por isso precisamos pregar o evangelho da graça. Não tem que acrescentar nada, fique apenas com o que Deus diz. Essa semana, tenho certeza que vários irmãos aqui vai ter a experiência de falar com irmãos que estão fora da igreja. São irmãos, são filhos pródigos que estão lá fora, vivendo num chiqueiro. Deus vai te dar a oportunidade de chegar e falar: fique apenas com o que Deus disse. O que Deus disse? Que você é filho, que você recebeu o poder de ser filho, porque você creu no Senhor Jesus. Você recebeu Jesus, então você recebeu o poder de ser feito filho. Só, ponto, não tem mais nada. A única coisa que precisa para você ser filho é crer no Senhor Jesus e recebê-lo como Senhor e Salvador. E pronto. Mas que mais? Não tem mais, a Bíblia não tem nenhum mais. Está escrito claramente: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não está escrito: mas a todos quantos receberam, parou de fumar. Mas a todos quantos receberam, parou de beber. Mas a todos quantos receberam, parou de fazer alguma coisa. Não está escrito isso. Recebe Jesus e Ele depois vai mudar as outras coisas. Então fique com a palavra de Deus, ouça isso. Tem encargo essa semana por filhos pródigos que estão no chiqueiro, sofrendo, passando fome da palavra de Deus, porque não se sentem dignos. Talvez algum até pense: vou voltar lá, se Deus me receber como empregado, já está bom demais. Estão servindo o diabo em chiqueiros. Mas nós precisamos de que irmãos olhe para eles, tenha compaixão e fale: você está sofrendo sem ter necessidade. O que Deus disse? Ah, mas o pastor falou isso. Ah, mas o líder falou isso. Ah, mas minha mulher falou isso. Esquece o que o pastor falou, que a sua mulher falou, e fique com o que Deus falou. É nessa hora que nós temos que falar: Deus é Deus, não há ninguém como Ele, e Ele diz que eu sou filho. Ah, mas você é um vagabundo. Sou um filho vagabundo, mas sou filho. Não é não, irmão? Então, se Deus diz que você é nova criatura, é isso que você é. Se Deus diz que você é filho e herdeiro, é isso que você é. Nós precisamos reafirmar nossa identidade para que nós possamos viver uma vida de vitória. O grande teste que nós passamos é se nós ficaremos apenas com a palavra de Deus ou se buscaremos em nós mais alguma prova. O Senhor não fez nada quando o diabo chegou questionando o que Deus tinha falado. Ele apenas falou: está escrito. Você pode criar toda aquela pompa de gente orgulhosa. Para com o diabo você pode ser arrogante, orgulhoso, né? Orgulho, arrogância é pecado para os irmãos, mas para com o diabo você pode transbordar na sua arrogância, na sua soberba. O diabo chega e fala: transforma as pedras em pães. Você levanta a mão: está escrito, está escrito, está escrito. Nada de braçada em cima. Não se submeta a teste do diabo. Saiba aquilo que você é e permaneça nessa posição. Nós devemos vencer o inimigo da mesma maneira que o Senhor venceu. Agora eu preciso conhecer o que Deus fala a meu respeito. O que Deus fala a respeito da minha família. O que Deus fala a respeito da minha esposa. O que Deus fala a respeito do marido. O que Deus fala a respeito dos filhos. Precisamos conhecer. Que nós somos tentados em todas as áreas da nossa vida. Precisamos conhecer o que Deus fala a respeito da nossa vida financeira. Tem muito irmão aí que sabe que é filho amado, sabe que é abençoado, sabe que é bendito, mas a vida financeira dele é um ponto que o diabo pega todo dia. Se você é filho de Deus, por que você está vivendo essa miséria? E aí ele aceita, e aí ele fica debaixo de opressão, e quando ele decai da posição de filho, ele sai da posição da bênção, da prosperidade, porque agora ele acha que ele tem que ganhar muito dinheiro no seu próprio esforço, para que a verdade da palavra seja confirmada, que ele é um filho amado.
com dinheiro ou sem dinheiro, Deus falou: meu filho amado. Com saúde ou sem saúde, filho amado. Com alegria, na tristeza, filho amado. É igual no casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, filho amado. Fica nessa posição, descubra na palavra de Deus quem você é em Cristo. Nós precisamos aprender a memorizar a palavra de Deus. Quando o tentador chegou para Jesus ali nas 3 tentações, Jesus não pegou lá a Bíblia online para saber o que Deus falava não, já estava na ponta da língua. Nós sabemos que o diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer teólogo do mundo aí. O diabo conhece a palavra, tanto é que usou a palavra, está escrito: aos teus anjos dará ordem que te guarde, então pula daqui. Então o diabo chegou usando a própria palavra de Deus, distorcida. Mas Jesus na hora respondeu: está escrito, não tentarás o seu teu Deus, e está mesmo. Agora eu preciso conhecer, se o diabo fala, eu for procurar a Bíblia, ligar para o pastor, ligar para o líder: está acontecendo um problema aqui. Nós precisamos crescer na revelação, na sabedoria. Esse era o clamor de Paulo em relação às igrejas, que clamava de dia e de noite ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle e do chamamento dEle para a igreja. Nós precisamos conhecer quem nós somos em Cristo. Nós já recebemos de graça o poder do sangue, o poder da cruz, a obra da cruz, de graça completamente. Nós temos um testamento, como nós falamos lá no encontro, uma herança gigantesca, e que muitos não estão desfrutando da herança que já recebeu, a herança de filho, a herança da casa, a herança, toda a herança. Eu preciso conhecer, para confessar, mesmo que o diabo não venha tentar, eu tenho que confessar: eu e minha casa serviremos o Senhor, eu sou bendito do Senhor, a minha vida, eu serei bendito na cidade, bendito no campo, bendito a minha amassadeira, bendito o fruto das minhas ovelhas. Está tudo escrito a respeito de nós. Você precisa pegar Deuteronômio 28, decorar aquilo ali está todas as bênçãos, e a parte da maldição também virou bênção, você foi livre da maldição também. Precisamos começar a ler a Bíblia e a memorizar, especialmente aquilo que você precisa, para que você tenha a revelação da sua identidade. Nós precisamos saber o que o Pai diz a nosso respeito, o que Deus diz a nosso respeito, e está tudo escrito no Evangelho. Por isso nós sabemos que é uma luta ler a Bíblia. Tem irmãos, eu já falei isso aqui uma vez, tem irmãos que têm insônia, não conseguem dormir, passam a noite acordada. Um remédio maravilhoso é ler a Bíblia. Você leu 2 versículos, você já está dormindo, que o diabo que está ali segurando você acordado, não vai dormir, não vai dormir. Você começa a ler a Bíblia, ele canta musiquinha de niná para você dormir, só para você não ler a Bíblia. Por quê? Para que você não conheça a sua identidade, para que você viva nesse mundo como se não tivesse a revelação de quem você é, e aí fica mais fácil dele governar a sua vida. As pessoas podem falar o que for a seu respeito, você mesmo. Às vezes nós fazemos certas bobagens que nós pensamos que nós mesmos não temos essa posição. Nem você, nem ninguém pode mudar a verdade daquilo que Deus diz a seu respeito. Nem você, nem ninguém, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode mudar aquilo que Deus falou a seu respeito. Precisa conhecer o que Deus falou a seu respeito. A nossa identidade é definida pelo próprio Deus. Nós precisamos aprender em qualquer circunstância, é ficar apenas com aquilo que Deus diz. É fácil isso? Sim ou não? Não é. Porque às vezes nós metemos o pé na jaca, às vezes nós fazemos cada bobagem, especialmente dentro de casa com marido e esposa, que às vezes fica difícil de você acreditar que você é filho amado de Deus, que você é do Espírito, já é imagem e semelhança. Mas eu preciso agora me preparar, treinar, para que eu fique apenas, mesmo quando você comece a pensar coisas a seu respeito, você está pensando algo a seu respeito, rejeita o que você está pensando, pelo que você fez, fique com o que Deus falou, amém? Permaneça na posição que Deus te colocou, mais que vencedor. Tem marido que chega em casa falando, eu sou mais que vencedor, chega cheio do Espírito, a esposa dá uma olhada para ele, sei não,
Precisa mudar muita coisa para você estar com essa bola toda aí. Acontece ou não acontece? Nunca. Aqui na videira não. Lá em Goiás acontece, aqui em Manaus é diferente. Aqui, aleluia. Ainda que o mundo fale, fique com o que Deus diz. O inimigo sempre vai tentar nos levar a acrescentar alguma coisa. É bom que nós cresçamos, é bom que você resista, é bom que você vença tudo, é bom que você prospere, é bom que você trabalhe, que você se discipline. Mas como João falou, filhinhos, eu vos digo essas coisas para que vocês não vacilem, não pequem. Mas se pecar, esqueça isso, temos advogado no céu que está testificando que é filho amado. Ainda que você falhou, tem advogado. E não é qualquer OAB não, é advogado celestial. É o cara que pagou a dívida. Ele está lá com o manto tinto de sangue para mostrar a prova. A nossa defesa do tribunal celestial é o manto tinto de sangue. O nosso nome está escrito no livro da vida com tinta de sangue. Não sai, não apaga. Não adianta passar veja, não adianta passar nada, não sai. Não sai. Permaneça na posição. Qual que é o problema? Que quando nós cedemos à tentação, nós estamos dizendo que a palavra de Deus não é suficiente. E todas as vezes que isso acontece, nós saímos da posição da vitória. Nós saímos da posição do mais que vencedor. Porque se você tiver que acrescentar alguma coisa na obra da cruz, naquilo que Deus falou, então você não é mais que vencedor. Se a sua fé é que você tem que fazer mais alguma coisa, então você vai ter que fazer primeiro, para depois ser mais que vencedor. Então não faça esforço, fica apenas com o que Deus diz. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A obra é suficiente. A obra da cruz, o sangue de Jesus é suficiente. Não precisa acrescentar nada, porque é suficiente. Você tem liberdade para crescer na revelação, na sabedoria, para ser cheio do Espírito Santo, para amar a Deus, para amar os irmãos, para crescer em fé. Só por causa da obra consumada. Essa é a posição da vitória. O que aconteceu lá no jardim do Éden foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus no deserto. A tentação lá no jardim do Éden foi para que eles provassem que eles eram o que eles já eram. Nós vemos lá, quando o diabo falou com a mulher, ele disse lá em Gênesis 3, acho que verso 5, é certo que não morrereis. Teve aquela conversa, né? A mulher foi dar ouvido para o diabo, foi dar conversa para as vizinhas fofoqueiras, foi dar conversa para quem não é da igreja, ou quem é da outra igreja, foi dar conversa para gente invejosa. E a serpente ficou com aquela conversa, não é isso que Deus disse, de toda árvore pode comer. E aí a mulher falou, não, só dessa árvore do meio do jardim que não pode comer nem tocar. Aí a serpente falou, é certo que não morrereis. Deus sabe que o dia que comerem, vocês serão como Deus. A serpente, o diabo, o tentador falou, Deus sabe que no dia que vocês comer essa planta que falou para não comer, aí vocês vão se tornar imagem e semelhança de Deus. É um negócio tão absurdo, tão descarado, porque Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Já era, mas o tentador chegou e falou, se você comer, você vai se tornar imagem, semelhança. E o que aconteceu? É verdade, eu quero ser imagem e semelhança de Deus, então eu tenho que comer, eu tenho que fazer mais isso aqui. Não bastou Deus falar, Deus falou, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o homem sabia disso, tinha comunhão com Deus, mas o diabo chegou e colocou um palito na conversa. Você precisa comer desse fruto, para que você seja verdadeiramente imagem e semelhança. Isso não acontece conosco todos os dias, irmãos? Sim ou não? Todo dia acontece isso conosco. Todo dia, aquele dia que você amanhece cheio de fé, hoje vai ser um dia abençoado, e aí você sai, bate o carro, mas na frente fura o pneu, depois vem um cara e fala, você está dizimando, e aí aquela confusão o dia todo, você chega em casa de tarde, está faltando alguma coisa, para que eu seja filho amado de Deus, porque se eu fosse filho amado de Deus, não tinha acontecido esse tanto de coisa. Todo dia acontece.
diabo falou que eles tinham que fazer alguma coisa a mais para que fossem semelhantes a Deus. E no momento que eles fizeram isso, eles anularam a palavra de Deus. Deus falou: vocês são minha imagem e semelhança. O diabo falou: tem que comer para se tornar imagem e semelhança. E quando eles acrescentaram alguma coisa no que Deus disse, eles foram expulsos do jardim, porque eles anularam o que Deus tinha falado. O jardim é para aquele povo que estava revestido da glória. Eles tinham a glória de Deus, era tão imagem e semelhança que tinha a glória de Deus. Mas no momento que eles duvidaram e acrescentaram alguma coisa, eles perderam a glória e foram expulsos do jardim. O jardim na nova aliança é a obra consumada de Cristo. O jardim da nova aliança é a obra consumada que nos fez herdeiro de todas as bênçãos. O jardim na nova aliança, que nós somos expulsos quando nós acrescentamos alguma coisa ao que Deus diz que nós somos, é que nós deixamos de desfrutar da obra consumada, porque eu creio que eu tenho que acrescentar mais alguma coisa na obra que foi consumada. É um absurdo igual no jardim do Éden. A obra está consumada, mas eu tenho que acrescentar alguma coisa? Então ela não foi consumada, sim ou não? Se eu tenho que fazer mais alguma coisa, não está consumada, só vai ser consumada depois que eu fizer isso. Aí agora ela está consumada. Aí você sai da posição da obra consumada e deixa de desfrutar tudo aquilo que nos foi dado pela graça por causa da obra consumada. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Tudo já nos foi dado por causa da obra consumada. Mas o diabo sempre vai falar que apesar da obra consumada, tem mais. Tem algo mais que você deve fazer. Infelizmente, muitas pessoas ensinam isso também. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos justiça de Deus em Cristo. Nós fomos justificados. Mas tem muitos irmãos, às vezes até nós da igreja videira, passa lutando o dia todo para se sentir justificado. Passa o dia todo para se sentir digno de ministrar. É um engano muito fácil. Tem muitos irmãos que lutam muito, vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí eles acham que tem que vigiar, orar, não cair em tentação por causa do tentador, para que possam agora desfrutar da obra consumada. Há uma inversão. Por causa da obra consumada, eu tenho uma identidade em Cristo e eu posso resistir ao tentador. Mas eles invertem a coisa, então eu preciso fazer alguma coisa para que eu possa desfrutar da obra consumada. E aí eu estou debaixo agora do ataque do tentador, porque eu saio da posição da bênção da obra consumada. Infelizmente muitos ainda vivem dessa maneira. E quando isso acontece, eles deixam de desfrutar do jardim, que é a obra consumada. No jardim, o homem era livre, e em Cristo nós somos livres, para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas quando eu quero acrescentar alguma coisa na obra, então eu saio dessa posição de liberdade, porque agora eu me torno escravo daquilo que o diabo falou que eu tenho que fazer, que eu tenho que orar mais, que eu tenho que jejuar mais, que eu tenho que pregar mais, que eu tenho que falar do amor de Deus, né? Quantos irmãos aí já me falaram aqui, os irmãos amados, né? Que para que eles pudessem ter paz com Deus, eles tinham que pregar o evangelho, tinham que ganhar uma pessoa, pelo menos uma pessoa por dia. O dia que você não ganhasse ninguém para Jesus, você está com um problema com Deus. Já ouviu isso, Jailson? Todo dia tem que ganhar um. Saía doido na rua procurando um ímpio para pregar o evangelho, porque se eu não salvar ninguém nesse dia, eu estou com um problema com Deus. A obra não está consumada, eu preciso pregar o evangelho. Se alguém não for salvo, então eu estou com um problema, a obra consumada não me alcançou. É um inferno, na verdade, uma vida dessa. Eu vou ficar com medo de Deus, do meu pai, do meu Abba. Eu não vou considerar mais como pai, mas como juiz. Na obra consumada, Jesus nos revelou o Pai. Mas se eu devo alguma coisa ainda, Ele não é mais meu Pai, é meu juiz. Estou debaixo da justiça. No jardim, podemos desfrutar de todas as coisas. Mas quando eu perco a posição do jardim, aí é cardos e abrolhos. O sustento, o favor vem, mas no meio de espinhos, de muito esforço e cansaço de alma. O que o inimigo realmente teme? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 19, está escrito: ora,
em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada e nem lança. Nos dias do rei Saul, houve um tempo que não tinha ferreiro em Israel, estavam debaixo do domínio dos filisteus, e acabou com todos os ferreiros para não ter espada. Então não tinha espada, não tinha como reagir, não tinha como reagir ao inimigo. E o que é espada na nova aliança? Paulo fala na carta aos Efésios: tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O que o inimigo teme é a espada, é a palavra de Deus na nossa boca. Jesus venceu o tentador com a espada. Quando o diabo vinha com um ataque, transforma as pedras em pães, ele empunhava a espada, está escrito. O diabo vinha e falava: pula do pináculo que aos teus anjos está dando ordem para te guardar. Ele pegava a espada e defendia do outro lado. A espada tanto é uma arma de defesa quanto de ataque. O diabo tem medo da espada, como nos dias de Saul. Os inimigos tinham medo da espada, acabou com os ferreiros, ninguém faz espada. A palavra de Deus é a espada que destrói o argumento do inimigo. O inimigo chegou para Adão e Eva e lançou um argumento, uma narrativa, para falar uma palavra mais atual. E eles não tinham a espada para falar. Nós fomos criados, homem e mulher, Deus nos criou, imagem e semelhança, acabou, eu não preciso comer desse fruto. Mas eles não conheciam a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que Deus havia falado. E eles caíram, mas Jesus conhecia. E não pense você que Jesus conhecia a palavra de Deus porque ele era Deus. Ele nunca julgou por usurpação ser igual a Deus. Jesus conhecia a palavra de Deus, a espada do Espírito, porque ele estudou como todas as crianças em Israel estudavam. Certamente ele foi um aluno precioso, mas ele conheceu como homem, não como Deus. Ainda que ele é o próprio verbo de Deus, mas ele aprendeu como nós aprendemos. Em oração, em jejum, abra os meus olhos, dê-me revelação, descortina os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra, como diz o Salmo 119. Jesus buscou conhecimento, e quando o tentador veio, ele agora revestido do poder do Espírito, apenas empunhou a espada, e destruiu todos os argumentos do inimigo, que estava tentando acrescentar mais alguma coisa à palavra que Deus havia dito. Jesus apenas respondia: está escrito, está escrito, está escrito. Depois nós vemos que lá mesmo nos dias de Saul, que todos deveriam usar a espada. Lá em 2 Samuel 13, 22 está escrito: sucedeu que no dia da peleja, houve um dia que Israel se dispôs a guerrear contra o inimigo, mas não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas seu filho. Porém se acharam com Saul e Jonatas seu filho. Só o rei e o filho dele tinham espada. Vamos para a guerra, vamos para a guerra. O rei e o filho tinham espada, mas ninguém tinha. Como é que você vai para a guerra desse jeito? Como é que você entra no combate sem a espada? Nós precisamos estar armado, para ser mais manauara, né? Nós precisamos estar armados com a espada do Espírito. Quando o inimigo falar: vou botar uma enfermidade em você, pelas pisaduras do Senhor eu fui sarado, eu sou sarado. Quando o inimigo vir com a conversa lá, falando que aqui está escrito Jesus poderoso. Quando o diabo lança medo na nossa mente, circunstâncias acontecem. Eu devo usar a espada porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós cantamos aqui: não sou mais escravo do medo. Por que eu não sou mais escravo do medo? Porque eu não tenho recebido o espírito de escravidão, do medo, não tenho recebido o espírito de covardia, mas de poder, de dunamis. Então nós precisamos estar preparados para resistir aos ataques do diabo. Nos dias de Saul, Israel não tinha espada. Isso é aquela condição da igreja. Vamos para o encontro com Deus, vamos orar, vamos jejuar. Aí só tem o pastor e alguns líderes que estão empunhando espada. Nós somos um exército. Saul tinha um exército, mas o exército não tinha arma.
Como é que você vai para a guerra? A mesma coisa a igreja do Senhor. Nós somos um exército. Não, o pastor resolve isso. O pastor lê a Bíblia. Se eu precisar de alguma coisa, eu ligo para o pastor. Ótimo, o pastor está aqui para isso mesmo. Mas é importante que você conheça, que você cresça. E às vezes Deus te leva para o deserto para que você possa ter a revelação que você precisa de conhecer e empunhar a espada do Espírito. Os dias de Saul é um grande exemplo para nós. Houve um tempo que não tinha espada. Depois o rei e o filho dele tinham espada e vamos para a guerra. Como? O inimigo chega e cria aquela maior confusão. E vamos viver debaixo de opressão. Um exército tem que ser preparado, treinado, está bem armado para poder vencer a batalha. Nós oramos, nós jejuamos, nós ministramos, nós fazemos encontros, fazemos culto, fazemos células, mas precisamos crescer na revelação e da sabedoria da palavra de Deus para resistir o diabo no dia mau. Tiago fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Aí algumas pessoas têm aquela coisa de: não, Deus falou comigo, não, o pastor falou isso, não, está escrito. Nós resistimos o diabo e ele fugirá de vós, está escrito. Eu senti no meu coração. Amém que você sentiu no seu coração, mas isso não resiste o diabo. Quando o diabo chegou e falou: transforma as pedras em pães, eu estou sentindo no meu coração aqui que eu sou filho de Deus. Não, ele falou: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Você deve buscar ouvir de Deus, conhecer de Deus, né? Ouvir homens de Deus pregando. Mas resistir ao diabo é com a espada do Espírito, é com a palavra de Deus. É simples, está escrito, está escrito, está escrito. Todas as vezes que nós oramos para o enfermo, nós confessamos a palavra. Pelas pisaduras do Senhor, ele foi sarado. Já foi, não vai ser, já foi. Essa é uma verdade que nós confessamos, mesmo estando saudáveis. Pareceu uma pandemia, o mundo inteiro está pavor com isso. Eu confesso, nós confessamos aqui o Salmo 91, nós confessamos Isaías 53, porque é a espada do Espírito. Antes do tentador vir, nós já estamos empunhando a espada. Habito no esconderijo do Altíssimo, descanso à sombra do Onipotente. Deus meu, em quem confio, meu refúgio, minha força, meu baluarte. Nós precisamos estar preparados como um exército para combater o inimigo. Quando nós não temos isso, nós estamos agora debaixo da opressão. Muitos irmãos estão debaixo de opressão do inimigo apenas porque não pode falar como Jesus disse, está escrito. Muitos casamentos estão passando por problema apenas porque o irmão não sabe falar, está escrito. Muitos maridos chateados com a esposa porque não tem no coração o está escrito. Aquele que encontra uma esposa alcançou a benevolência de Deus. Você vai aguentar essa mulher? Diz o diabo. Recebi uma esposa, eu tive a benevolência de Deus, um presente de Deus que eu ganhei. Eu amo a minha esposa, porque foi um presente de Deus. Eu sei que ela não é perfeita, mas é um presente de Deus. Deus não me deu presente ruim, Deus me deu o melhor que Ele tinha. Estou lembrando, antes de eu converter, no tempo da guerra lá em casa, porque tinha um crente e um ímpio, né? Minha esposa era crente, eu era ímpio. E muitas vezes ela falou isso. Ela resistiu ao diabo. Eu era o próprio diabo lá na situação, né? E ela resistia. Meu marido é uma bênção, foi Deus que me deu. Deus pegou o melhor que Ele tinha no céu e me deu. Ela sabia quem eu era, mas ela ficou com a palavra de Deus. E aleluia que ela ficou. É por isso que eu estou aqui. Eu já tinha até morrido, né? Mas o Senhor tinha um propósito, porque Ele me salvou antes da fundação do mundo, aleluia. Eu fui predestinado, então o diabo não pode vir com essa conversa, você devia ter morrido. Não, eu fui predestinado, a predestinação. Aí dessa hora eu sou um presbiteriano, está predestinado, não tinha jeito do diabo me tomar, ponto final. Por quê? Porque Deus diz que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Para a adoção de filhos. É aquilo que nós somos, não é pelo que nós fazemos. Ele fez isso antes da fundação do mundo. Nos escolheu, aleluia, nos predestinou, aleluia. Está determinado antes do mundo. Então nós precisamos aprender a entupir a boca do diabo, é com a espada, né? A espada de fogo na boca do diabo. Salmo 119,
que é o maior capítulo da Bíblia, é um tributo à palavra de Deus. Nós precisamos meditar no Salmo 19, precisamos ler o Salmo de 19, porque ali ele fala a respeito da espada do Espírito. Tem alguns versículos ali que eu amo, quando ele fala: descortina, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. Durante muito tempo, antes de eu ler a Bíblia, eu confessava esse versículo: Senhor, abre os meus olhos, descortina os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua palavra. E era algo precioso, que aí você vai ler a Bíblia agora, você tem revelação, porque você pediu para que os olhos fossem abertos, para você conhecer a espada, que a espada é por revelação. É por revelação que Jesus combateu, porque o diabo usou a palavra também. Então eu preciso de ter revelação do Espírito Santo. E lá no Salmo 119, verso 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. O salmista está falando: se eu não tenho a palavra de Deus, eu estou pecando contra Deus, porque a palavra de Deus é a espada do Espírito, é alimento, é o fôlego de vida, é o que nos sustenta, que nos fortalece. E se eu não guardar a palavra de Deus no meu coração, eu estou desprezando tudo aquilo que Deus liberou sobre a minha vida. Eu estou rejeitando a herança, eu estou desprezando o testamento. E o salmista fala aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que eu guardo as tuas palavras para não pecar contra ti. Jesus venceu, porque ele guardou no coração a palavra. Jesus não cometeu nenhum pecado, apesar de ser tentado em todas as coisas, porque guardou no coração a palavra. É a mesma coisa que nós devemos fazer. Jesus especialmente creu que era filho amado pelo que Deus disse, porque guardou no coração a palavra. Quando ele saiu do batismo, que Deus disse: este é meu filho amado, ele guardou no coração aquela palavra. Quando o tentador veio questionar isso, estava no coração a palavra. Deus acabou de falar, está escrito, ponto final. É a mesma coisa que nós devemos fazer. Deus diz: nós somos nova criatura. Você é uma nova criatura, que foi criada em justiça e santidade. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus. Está tudo escrito na palavra. O que nós temos que fazer é permanecer na palavra. Eu queria convidar a equipe de louvor aqui. Nós vamos encerrar essa ministração fazendo uma confissão lá de Romanos 8, que é uma verdade poderosa que diz que nada pode nos separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo. Queria convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós vamos fazer uma confissão agora, usando a espada do Espírito. Talvez você esteja precisando agora dessa verdade, de que nada pode separar você do amor de Deus. Muitos dos irmãos que estavam no encontro, já são filhos de Deus, que estavam fora, afastados, debaixo de acusação, debaixo de condenação, porque não tinha a revelação do que nós vamos ler aqui agora. Não tinha a revelação de que nada pode separar. Nada, nem o diabo, nem você, nada, nem ninguém pode separar você. Mas o diabo chegou e falou uma coisa e você foi embora. Porque o diabo falou que você tem que fazer alguma coisa para que nada possa separar você do amor de Deus. O diabo chegou e falou que se você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você está separado do amor de Deus, você vai perder a glória de Deus. E quando eles comeram, eles perderam a glória de Deus. O irmão acompanha direitinho aí, que nós vamos fazer uma confissão juntos agora. Então juntos, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Por que que nada disso pode separar você do amor de Deus? Porque você é nova criatura, você foi feito nova criatura, você recebeu o poder de ser feito filho de Deus, você tem no seu espírito o próprio Deus habitando, fazendo de você imagem e semelhança de Deus. Nada nem ninguém pode separar você, porque você é nova criatura. Eu quero encerrar esse culto proclamando essa verdade, cantando, nova criatura sou. Eu quero convidar a igreja toda a vir aqui para frente agora, para nós celebrarmos a vitória da cruz, porque foi lá na cruz que fluiu o poder do sangue, para que nós fôssemos feitos nova criatura.